Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a quinta igreja do Apocalipse, a igreja em Sardes. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o Espírito Santo há de falar ao teu coração. Então você que deseja, vai compartilhando esse vídeo, vai curtindo também, porque eu creio que o Espírito Santo falará forte ao teu coração. Ainda hoje passamos na igreja, no local do ajuntamento, onde nós temos, junto com os irmãos, congregado a nossa fé em Deus. E confesso-lhes que o coração dói, o coração chega a arder, mas é um tempo de distanciamento, Então a gente tem que obedecer, a gente tem que esperar em Deus. É bem da verdade que nós somos o templo do Espírito Santo, mas a igreja, em seu contexto, é realmente o local onde todos estão compartilhando da mesma fé, Um único Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E, meus irmãos, eu creio que muito em breve vamos ter aí boas notícias, Aos poucos existem alguns estados que estão voltando a abrir os seus templos. Em contrapartida, tem outros também que estão sofrendo, Hoje mesmo assisti a um vídeo do pastor Silas Malafaia, eu não me recordo agora qual é o estado, mas teve um estado que um pastor foi preso, literalmente preso, por abrir a igreja. Eu venho dizendo que a gente chegaria num tempo em que a gente veria isso no Brasil. Não estou torcendo por isso, pelo contrário, meus irmãos. Eu sou um servo de Deus, amo o Evangelho de Cristo e quero que a gente tenha liberdade, claro, para propagar a palavra de Deus, mas é a Bíblia que diz isso. Às vezes a gente fala certas coisas que as pessoas não entendem, mas se elas estivessem ligadas no que a Bíblia diz, naquilo que está escrito, muitos não se assustariam de ver o que está acontecendo, Porque tudo isso, meus irmãos, já está descrito na palavra de Deus, os dias maus, o início, o princípio das dores, a grande tribulação. Então tudo, meus irmãos, isso é bíblico. Basta a gente ler a palavra de Deus, que a gente não vai ser pego de surpresa, como muitos são, Então, ouvi isso, que um pastor foi preso, meus irmãos. Preso pelo quê, pastor? Por abrir a igreja. Ah, pastor, mas ele é rebelde, ele desobedeceu. Meus irmãos, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus, ela diz que a gente seria perseguido, odiado de todos por causa do nome de Jesus. Eu sei que esse isolamento é para todos, serve para todos. Como eu disse, estava na igreja ali com o coração doendo, mas a gente está na obediência. Mas veja que isso já está acontecendo, Pastores sendo presos por abrirem as suas igrejas. Repito, não que eu concorde ou que eu fomente isso, mas é só um exemplo, meus irmãos, aquilo que está por vir. Mas vamos nesse momento orar a Deus, orar ao Espírito Santo, para que nos possa dar a direção na leitura dessa quinta carta, uma carta também bastante emblemática, à igreja em Sardes, e eu creio que o Espírito Santo vai falar grandemente ao teu coração. Oremos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo vivo e santo nome, pelo sangue do nosso Senhor Jesus que foi derramado no Calvário, nós entramos na Tua presença em oração e cremos, Pai, que o Senhor nos ouve neste momento, em que nós, meu Pai, pela fé, estamos juntos aqui, unindo a nossa fé em Ti, Jesus, porque cremos que o Senhor nos ouve, Pai. Senhor, vem de encontro à Tua igreja, o Teu povo. Meu Pai, venha repreender todo o mal. Senhor, venha tocar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que assiste este vídeo, Pai. Repreenda toda dor, toda doença, toda perturbação. Todos os males sejam repreendidos, que onde chega a minha voz, chegue pela fé o Teu poder, Senhor. O poder que cura, que salva, que liberta e transforma. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos isso, abençoa, dá a Tua direção nessa palavra, nessa mensagem, e ao término dessa transmissão nós vamos também, Senhor, estar orando por essa nação, pelos enfermos, por todos quantos sofrem, Pai.
mas desde já nos dá a tua direção e fala através da tua palavra, e todos os que creem concordam, digam amém e digam graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Então, nós vamos à leitura da palavra de Deus, e você pode já ver no comentário desse vídeo, você pode já ver na descrição desse vídeo todas as passagens, né? Todas as referências que eu estarei lendo ao decorrer desse estudo estarão também nos comentários desse vídeo. Aqueles que estão chegando agora, nós estamos estudando as cartas das igrejas do Apocalipse. Tenho aqui comigo um estudo preparado de próprio punho, um estudo em que eu orei ao Espírito Santo para que desse a direção, e juntos, através da mensagem, da palavra de Deus, eu creio que todos nós, meus irmãos, seremos fortalecidos, tá certo? Então pega a sua Bíblia, pega a palavra de Deus, abra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos ler aqui no versículo 1, a primeira igreja do capítulo 3, aqui no versículo 1, é a igreja em Sardes. Então vamos ler o que o Senhor fala sobre essa igreja. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então vejam, meus irmãos, que aqui o Senhor se dirige à igreja em Sardes como aquele que tem autoridade, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. E veja, meus irmãos, que fato interessante em que nós vamos começar aqui a meditar nessa igreja em Sardes. Nas outras 4 cartas passadas, o Senhor inicia o texto evidenciando as qualidades das igrejas. Já para a igreja de Sardes, há uma mudança no sermão, não é isso que a gente leu? O Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Apocalipse 3:1. Essa igreja vivia um engano, uma aparência de santidade, mas tudo engano. Olha só, meus irmãos, que fato interessante, que fato intrigante, e que nós precisamos meditar acerca disso. O Senhor começa dizendo: olha, essa igreja tem obras. É até o que diz aqui no estudo, é uma igreja que tem obras. Mas que o Senhor começa dizendo que essa igreja, na verdade, ela está vivendo nada mais, nada menos do que um engano. Ela tem nome de que vive, ela tem aparência de que vive, mas está morto. Amados irmãos, o evangelho da conveniência, né? Até o que diz aqui o estudo, até gostaria de compartilhar com vocês o que diz o estudo, diz assim, ó: aqui vemos a figura do cristão que vive uma hipocrisia, que hipocrisia na sua literalidade significa ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções, fingimento ou falsidade. Então veja, meus irmãos, que essa igreja em Sardes, ela vivia um engano, essa é a verdade. Ela se achava ali uma igreja de Deus, uma pessoa de Deus. Por fora, ela se mostrava uma cristã, uma seguidora de Cristo. Mas a Bíblia diz que essa igreja, na verdade, está morta. Essa igreja está vivendo um engano, um fingimento. Então, dessa forma, entendemos que Sardes se preocupava com o que os outros pensavam. E mesmo vivendo de forma dissoluta e longe da essência e veracidade da palavra de Deus, mantinha uma aparência de quem vive,
mas na verdade estava morta espiritualmente. Tá vendo, meus irmãos? Então, olha que interessante, né? Sardes era uma igreja que se preocupava em se mostrar cristã, uma pessoa que acreditava, uma pessoa que confiava em Cristo, mas que na verdade, espiritualmente falando, ela estava morta. E veja se não é o que acontece com muitos nos dias de hoje, que se preocupam em vestir-se como cristão, que se preocupam sabe, em falar como cristão, em mostrar que é um cristão. Sabe, aquela árvore que quer dar um fruto forçado, que ela não é uma árvore frutífera, mas ela quer mostrar um fruto. Assim, meus irmãos, a igreja em Sardes, ela é tipificada aqui no estudo das cartas das igrejas. Uma igreja que vivia realmente um engano, um engodo. E isso é muito perigoso, meus irmãos. Esse engano, uma vez quando esse engano se instaura na vida da pessoa, quando o sofisma, né? Eu tenho dito que o sofisma é a pessoa de tanto ela praticar algo errado e não algo condenável e achar que aquilo é normal, chega uma época, chega um tempo em que acontece aquilo que Paulo diz. A mente da pessoa se cauteriza, a mente da pessoa se fecha, o coração dela se fecha, e isso é muito perigoso, a ponto dela não ter mais noção de que aquilo que ela está fazendo é totalmente contrário à vontade de Deus, é abominável diante do Senhor, e que ela precisa se converter, que ela precisa deixar aquilo de lado. Veja, meus irmãos, receba essa palavra com mansidão no teu coração, e analise-se, olhe para dentro de si mesmo, para que você não incorra naquilo em que Sardes está sendo aqui censurada, está sendo alertada. Uma igreja que se preocupava com a aparência, mas que por dentro se mostrava ser uma igreja morta, uma igreja, sabe, que não tinha nada de Deus. E eu tenho dito que de tudo que a gente lê nos evangelhos, uma das passagens mais emblemáticas, mais fortes, é quando Jesus está censurando os escribas, os fariseus, a hipocrisia daqueles que se achavam doutores da lei, daqueles que se achavam donos da verdade. Se você puder abrir Mateus 23, ou se depois você quiser acompanhar também, nós vamos ler aqui 2 versículos de Mateus 23, quando Jesus estava censurando os escribas e fariseus, aqui no Evangelho de Mateus 23, 3 e 4, meus irmãos. Fariseus, escribas, aqueles que, sabe, que se achavam acima dos outros. Mas olha o que Jesus diz aqui no verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Hipocrisia, tá vendo? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Olha que forte isso, meus irmãos. Olha que advertência o Senhor está dando aqui. Aqueles que, sabe, é o que Jesus está falando. Olha, vocês até devem praticar, vocês devem sim praticar o que eles estão falando, mas olha, não imite eles. Sabe, não olhe para a obra deles, porque eles ensinam, eles falam daquilo que eles não praticam. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar sobre os ombros dos homens, mas eles nem com um dedo, nem com uma unha querem mover, ou seja, querem ali se passar por legalistas, pessoas, sabe, de Deus, mas que na verdade estão vivendo a semelhança da igreja em Sardes. Tem nome de que vive, mas está morto. E Jesus também fala para esses homens que eles são como sepulcros caiados, raça de víboras. Ou seja, por fora o sepulcro é lindo, todo acabado, mas por dentro só tem podridão, morte, ossos secos. Meus irmãos, então, por favor, ouça esse apelo que eu vos faço, que nesse tempo a gente precisa analisar o nosso coração e nos atentar quanto a este fato de não permitir que um engano,
Sabe, meus irmãos, que a religiosidade, que, sabe, a conivência com o mal venha se instaurar em nossas vidas, porque Sardes estava vivendo exatamente esse contexto. Ela dizia, não, eu sou viva, eu estou viva, eu sou de fé, eu sou de Deus, batia no peito, né, e dizia, olha, eu sou de Deus, mas aqui Jesus escancara, aqui Jesus coloca a sua nudez, porque na verdade ela não tinha nada de Deus, ela só tinha aparência. E o estudo continua dizendo, como se não bastasse, as advertências continuam, ser vigilante. Não é isso que a gente leu no verso 2? Jesus continua advertindo essa igreja a ser vigilante. Ou seja, meus irmãos, há esperança para essa igreja. Porém, é necessário que mude de conduta. Quando o anjo diz ser vigilante, está alertando Sardes, pois o próprio Jesus deixou bem claro o que devemos fazer. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Então veja que aqui o anjo ele diz a essa igreja em Sardes, vigiai, ser vigilante. Olha, você está aí vivendo uma aparência, mas você deve ser vigilante. Nós devemos levar a cabo o que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não adianta estarmos orando, né, nos mostrando pessoas de Deus, se não estamos vigilantes quanto à nossa vida, nossa comunhão para com Deus. Nesse tempo de afastamento, de pandemia, meus irmãos, em que muitas das vezes a gente vê tantas distrações nas redes sociais, que a gente vê tantas coisas que vêm para tentar, meus irmãos, agredir a nossa fé, a gente tem que se tornar vigilante, meus irmãos, para que a gente não entre num estado de morte espiritual. De morte, olha só, meus irmãos, é uma palavra forte, mas aqui essa morte espiritual, ela significa tudo o que é mais agressivo, tudo que é de mais nocivo à vida do cristão. O que o morto faz, meus irmãos? O que o morto sente? Olha que forte essa analogia que eu vou fazer, por favor. Não deixe que nada te distraia nesse estudo, meus irmãos. São 30 minutos, 35 minutos em que você tem que comer dessa palavra. Não saia dessa transmissão, ouça essa mensagem. O que o morto faz? O que o morto sente? Nada, meus irmãos. Exatamente isso. Você pode espetar o morto, você pode esbofetear o morto, você pode fazer tudo com ele, porque não há mais nada que o espírito, né? O sopro da vida foi tirado daquele corpo. Então, trazendo agora para o campo espiritual, meus irmãos, a gente pode pensar da mesma forma. O que um morto espiritual faz diante de Deus? Nada. O que ele sente diante de Deus? Nada. Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã, sim ou não? Você consegue entender isso? O morto espiritualmente falando, Deus está ali tentando falar, Deus está ali tentando, Deus usando, e a pessoa não sente nada. Por isso que eu digo, tome cuidado com esse tempo, preze pela sua fé, faça o que o anjo está dizendo, ser vigilante, vigie a tua fé. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, para que você se alimente daquilo que vem do alto, daquilo que vem de Deus, porque para a gente cair, para a gente sair da presença de Deus é muito fácil, meus irmãos. Ah, pastor, não, eu sou mais eu. Meu irmão, minha irmã, não confie na tua carne, porque como diz o profeta, maldito é o homem que confia na sua carne, que faz do seu braço forte a sua fortaleza e tira e deixa a sua confiança em Deus. Bendito, bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor, meus irmãos. Nós somos falhos, humanos, mas o que a gente não pode deixar é que o pecado venha nos matar espiritualmente, porque o que diz a Bíblia, né, que a cobiça, tudo começa pela cobiça, ela atrai, ela chama, ela traz o pecado. E o pecado, meus irmãos, quando uma vez ele é consolidado, ele gera morte. Então veja, estamos falando aqui de morte espiritual, de eternidade com Deus. Não estamos dizendo em nada temporário, em nada dessa vida, meus irmãos, porque dessa vida nada levaremos.
nu viemos a este mundo. Eles até vestem o defunto, né? Mas o defunto por si próprio não faz nada. É o que eu disse, meus irmãos. Nada nós vamos levar deste mundo também. Então essa igreja em Sardes, ela estava sendo orientada a ser vigilante e continua assim o estudo. Ele também irá continuar sugerindo que essa igreja deve consolidar, em outras palavras, fortalecer, estabilizar. Isso nos leva a crer que mesmo vivendo de aparência, Deus está vendo que há esperança. Porque Ele está dizendo, né, olha, o resto que está para morrer não é isso, meus irmãos. É muito forte isso, é vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, aqui o Senhor já está dizendo, olha, está vindo sobre você a morte total, mas existe um restinho de esperança. E aí a gente não posso deixar de citar Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, é o tempo de invocarmos a Deus, é o tempo de consolidarmos aquilo que Satanás tem tentado tirar de nós. Consolida o resto que estava para morrer. Tem pessoa que está, como diz a Bíblia, no livro do pregador, está no fio de prata. Ou seja, meus irmãos, é uma linha muito tênue, muito sensível, que nos determina estar na presença de Deus ou estarmos mortos espiritualmente. É muito forte isso, meus irmãos. Olha, a vida com Deus não é brincadeira. Eu confesso que a vida com Deus, ela é feita de lutas, mas é uma vida em que Deus sempre está nos dando vitória. Mas o mal vai sempre tentar, meus irmãos, nos tirar da presença do Eterno. Por isso temos que nos agarrar com unhas e dentes. E continuando o estudo assim, aqui o Senhor diz, né? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, olha, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras íntegras, integridade. Veja, toda essa falta de sinceridade da igreja de Sardes não justificava o fato de ter obras, o que nos leva a crer que o Senhor se importa muito mais com o que somos do que aquilo que fazemos. Não é o que o profeta Samuel diz lá? Depois você leia 1 Samuel 16:7, quando o Senhor está ali falando, né, na escolha de Davi, quando o Senhor está ali usando o profeta para falar com o pai de Davi, que o Senhor não se atenta para a formosura, para a beleza externa. O Senhor não vê como o homem vê o exterior. Deus, todavia, vê o coração, meus irmãos. Então, a pergunta é, a quem estamos enganando? A quem estamos enganando? Se Deus nos conhece. Estamos enganando a quem, meus irmãos? Você acha que está enganando a quem? Sua esposa, seu filho, seu pai, o seu amigo, o seu patrão? Não. Quando nós estamos ali aceitando essa falta de integridade de obras diante de Deus, estamos enganando a nós mesmos. Estamos, como diz o outro, cavando a nossa própria sepultura. Por isso que o Senhor diz, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é forte. Avançando mais um pouco, entramos no versículo 3, onde está escrito, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então não basta ouvirmos a palavra de Deus, temos que praticar. E aqui a igreja de Sardes está sendo convidada a se lembrar daquilo que o Senhor tem falado, tá vendo? Por isso que a igreja, o templo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como se lembrar daquilo que a gente não ouviu, não é verdade? Como você vai se lembrar de algo que você não ouviu? E aqui Sardes não pode ter como desculpa esse fato de não saber, não. O Senhor está falando, olha, lembra o que você tem recebido e ouvido.
Eu tenho falado com você. Agora, se você não tem dado ouvidos, é outra coisa. É o que diz aqui em Tiago 1,25, se eu não me engano. É o que diz aqui no livro de Tiago. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atento quanto a isso. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Esse será bem-aventurado. Quem se atenta na lei perfeita, na lei de Deus, na instrução de Deus, a Bíblia diz, esse vai ser feliz, esse vai ser próspero, esse vai ser abençoado naquilo que ele fizer. Então aqui o anjo está dando uma sacudida nessa igreja em Sardes, está dizendo, olha, lembra, meu irmão, minha irmã, lembra do que o Senhor tem falado contigo. Não se esqueça daquilo que Deus tem falado contigo, guarda a palavra de Deus, ata ela no teu coração, escreve nas tábuas do teu coração, para que você não peque contra o Senhor. E aqui evoluindo no estudo diz, mas como nem todos estão dançando conforme a música, o Senhor diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, meus irmãos, devemos fazer parte dessas poucas pessoas, pois hoje, infelizmente, o que temos presenciado é a onda de ser evangélico. Eu sempre digo isso, e o estudo das igrejas sempre nos leva a isso. Então ali o anjo está dizendo, olha, mas tem aí entre vocês uns poucos que não contaminaram as suas vestiduras, que não têm andado, que não têm vivido de aparência, que não têm dançado conforme a música. Como eu tenho dito no altar da nossa igreja, não tem sido um crente camaleão. Quem é o crente camaleão, pastor? É aquele que assume o ambiente que ela está, que assume a cor do local que ela está. Ela é crente na igreja, mas a depender fora da igreja, no ambiente que ela está, ela se molda, ela se deixa se moldar pelo mundo. É o que o anjo está dizendo a essa igreja. Você está tendo nome. Meus irmãos, agora permita-me aqui abrir um parênteses. Quantos estão, por exemplo, na minha posição, porque eu me sinto um privilegiado de poder, tê-lo ouvindo aqui essa mensagem, que não vem de mim, mas eu oro para que o Espírito Santo, ele conduza essa mensagem. Mas quantos estão pregando, quantos estão nos altares cantando, você que canta, que louva na igreja, você que é ministro na igreja, você que tem responsabilidades, quantos, meus irmãos, estão ali efetuando a obra de Deus, mas não estão vivendo em conformidade com a palavra de Deus? E eu não quero dizer isso condenando, julgando, não. É o que a Bíblia está dizendo, ser vigilante, consolida, porque tem uns poucos que não estão andando. Quando a gente olha para a igreja de hoje, meus irmãos, me parece que tem poucos. São poucos os que estão fazendo o que deveria fazer. E são muitos, os que estão acertando pelo caminho largo, pela porta larga. São poucos os que estão deixando a sua vontade de lado e entrando pelo caminho estreito. Eu fico a pensar, meus irmãos, quantos, meus irmãos, sabem o que tem que fazer e não tem feito. Então a gente não pode fazer parte da multidão. Muitos estão se enganando, achando que pelo simples fato de serem frequentadores assíduos, os que são, porque até mesmo frequência na igreja hoje tem sido difícil. Mas muitos acham que isso basta, que basta ser dizimista, ofertante fiel. Não, meus irmãos, não basta. Não basta. É muito além disso. Servir a Deus está muito além disso. Aí o anjo continua dizendo, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Veja que glória maravilhosa, meus irmãos? A ponto de sermos dignos de andar com o nosso Senhor. Mas essa honra somente nos será dada
se a nossa vestidura não estiver contaminada, não é verdade? O que significa não compartilhar com o pecado que esse mundo oferece, pois é bem melhor perder aqui e ganhar na eternidade. Vocês não acham, sim ou não? João 12, 25. Aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor do Senhor, preservá-la-á para a eternidade. Aleluia! Por fim, vem a promessa ao vencedor. O Senhor diz que será vestido de vestidura branca. Está vendo o que significa pureza? A lavagem no sangue de Cristo. É o sangue que nos torna, parece que é até meio contraditório, né? O sangue carmesim, o sangue vermelho nos torna branco, mas é verdade. O sangue de Cristo nos purifica, a nossa vestidura, o nosso coração, aleluia. De modo nenhum será apagado o seu nome no livro da vida. Meus irmãos, então, devemos concluir nesse estudo, meditando um pouquinho mais, que se o Senhor está dizendo que de modo nenhum o seu nome será apagado, é porque existe essa possibilidade, não é verdade? E para que a gente possa ter o nosso nome garantido no livro da vida, a gente precisa perseverar, a gente precisa consolidar, a gente precisa se levantar do pó, não aceitar que a escravidão do pecado e do engano venha tomar as nossas vidas. Amados irmãos, que essa palavra possa ser, sabe, o remédio para a tua alma, que essa palavra possa ser a cura para a tua alma, e que você possa, sabe, este é o meu desejo, olhar para dentro em si e analisar, meus irmãos. Consolida, não permita que a morte espiritual, que a frieza espiritual venha te abater. Sabe, eu fico a pensar que quando abrirmos novamente as igrejas, o povo vai ser muito mais crente. Hoje mesmo vi uma irmã que está afastada, e sabe, eu até disse, minha irmã, sabe, é tempo, meus irmãos, é tempo de voltar. Não é tempo de nós darmos tempo para Deus. É tempo de nós estarmos firmes na presença do Pai. Então eu termino o estudo da mensagem dessa igreja em Sardes e pedindo que você possa analisar o teu coração, analisa a tua fé, veja aquilo que está de errado e se conserta diante de Deus, tá bom? Vamos orar neste momento, não saia ainda dessa transmissão, eu preciso da tua ajuda em oração, para que possamos orar por essa nação, para que possamos orar para que a força desse vírus venha a ser repreendida e que possamos, meus irmãos, que possa vir sobre nós, como a gente leu na igreja passada, possa vir sobre nós tempos de refrigério. Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos, te agradecemos primeiro por essa mensagem, pela tua palavra, pelos teus cuidados. Clamamos neste momento por essa nação, Senhor. E te pedimos que o Senhor venha enviar a tua cura, Pai. Principalmente a cura espiritual, mas também a cura do corpo. Aqueles que se encontram, meu Pai, vitimados por este vírus. Ó, meu Senhor, repreenda a fúria deste coronavírus, lança por terra essa praga, Senhor. Visita os profissionais de saúde que estão na linha de frente, cuidando daqueles que estão doentes, Pai. Guarda a tua igreja, o teu povo. Pai, envia essa nação a tua salvação. Abençoa as autoridades constituídas. Coloca o teu temor no coração de cada um deles. Entregamos tudo a ti, Pai, e te agradecemos pelos teus cuidados, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem concordam, digam amém, amém e glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Então tenham um bom descanso, que essa palavra possa trazer tranquilidade ao teu coração, tá bom? Shalom, shalom, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.